Imagine, você está de férias. Não está interessado em voltinhas à beira-mar ou em turismo na cidade grande. Apenas decidiu evitar as multidões e partir para uma aventura tranquila pelas paisagens montanhosas da Escandinávia. O clima é calmo, a natureza ao seu redor é de tirar o fôlego e esta pequena escapadela pitoresca exige uma coisa: um bom passeio de barco por um riacho tranquilo para realmente apreciar as paisagens. Conforme vai se afastando da margem, nenhuma onda perturba seu barco. Nada remete ao perigo a que você está se aproximando sem saber. Mas, assim que fecha os olhos e respira fundo o ar fresco da montanha, de repente sente o barco dar uma volta. O que quer que o esteja tirando do curso só fica mais forte e seu coração começa a acelerar. Não importa o quanto você reme, todas as suas tentativas de controlar a embarcação são em vão. É quando vê que toda a água ao seu redor ganhou vida. Não é mais aquela superfície lisa e pacífica, mas um redemoinho espumoso borbulhante. E o que é pior, ele está arrastando você direto para a boca faminta de um animal gigante, direto dos mitos de antigamente. E ele tem um nome: o turbilhão de Saltstraumen. Com um nome como esse, você pode estar imaginando algo como Kraken. Mas, infelizmente, você foi sugado pelo mais forte redemoinho do mundo. Ufa! Hoje não é preciso lutar contra monstros marinhos míticos. Ei, não baixe a guarda, nem tudo está sob controle ainda. Durante séculos, esses redemoinhos ou turbilhões eram uma lenda. Não havia explicação para a existência deles, nem poder que pudesse salvar uma infeliz embarcação de sua armadilha. Uma das primeiras e mais conhecidas histórias desse fenômeno é a Odisseia de Homero. Ele descreve uma fera marinha chamada Caríbdis, um monstro colossal, cuja única parte visível era a boca, e que abria tanto as mandíbulas que podia engolir navios inteiros. Dentro da besta só havia escuridão. É possível que essa imagem seja apenas uma interpretação inicial de um turbilhão? Lembre-se de que as pessoas não conseguiam explicar o que essas coisas eram ou por que existiam. Então, criavam lendas épicas para descrever o desconhecido. Hoje, porém, a ciência nos deu uma melhor compreensão dos fenômenos geológicos. Ainda assim, não significa que os redemoinhos não sejam um exemplo fascinante do incrível poder da natureza. Os redemoinhos são corpos de água em rotação que fluem em direção ao centro, onde duas correntes se chocam. O resultado é o nascimento de um vórtice. Se você olhar nos olhos da besta, verá algo estranho. A água de uma corrente envolve a água da outra. É como uma dança complexa, uma girando e se virando em torno uma da outra. Na verdade, esse processo não é diferente do simples misturar. Por natureza, as correntes de água tentam se misturar, mas sua força e velocidade tornam todo o processo muito mais difícil. É daí que vêm as turbulências. Outra coisa que pode colidir com uma corrente e levar à criação de um redemoinho é o vento. Agora imagine quando essas duas forças se juntam. Correntes de vento e água girando em um só local. Sim, é quando se tem os redemoinhos mais fortes que existem. Os grandes são chamados turbilhões. Você pode imaginar isso como um terrível tornado aquático que anda por baixo da superfície do mar, o que ainda fica longe da realidade. Os maiores são fascinantes não por causa de seu tamanho, mas porque raramente aparecem sozinhos. Eles são mais como um sistema de redemoinhos menores, fazendo a água parecer que a natureza resolveu que é dia de lavar roupa. Assim, voltamos ao rei de todos eles, o turbilhão de Saltstraumen. Ele fica na costa norte da Noruega, perto de uma cidade chamada Bodo. A Noruega é famosa por seu litoral coberto de fiordes rochosos. São falésias íngremes, esculpidas pela imensa pressão das geleiras. Há pouco mais de 2000 anos, o país era completamente coberto de gelo. Mas conforme o clima mudou, as geleiras começaram a derreter e se mover. E enquanto migravam, seu peso era suficiente para esmagar pedras e arar a terra. Foi assim que nasceram os fiordes Saltfjorden e Skjærstad. Entre eles, um estreito apareceu, Saltstraumen. Este nome pode ser traduzido como Riacho Salgado. E isso é provavelmente porque a cada 6 horas, mais de 400 bilhões de litros de água salgada do mar atravessam a corrente no estreito, a impressionantes 40 km por hora. Como resultado, a área se enche de redemoinhos 6 vezes ao dia.
Às vezes, são apenas alguns grandes turbilhões, em outras, existem dezenas deles. Alguns podem ter quase 12 metros de diâmetro, o suficiente para caber um ônibus escolar inteiro. Os maiores vórtices podem atingir 5 metros de profundidade, ou aproximadamente o comprimento de uma caminhonete média. Então, algo assim pode causar algum problema? Bem, tudo o que posso dizer é que você não gostaria de entrar na água perto de uma monstruosidade dessas por conta própria. A corrente é feroz o suficiente para fazer qualquer esforço para nadar quase completamente inútil. E um vórtice desse tamanho certamente arrastará qualquer pessoa para debaixo d'água em segundos. A água aqui também é extremamente fria, então sim, ser sugado seria uma situação bem ruim, no mínimo. Por outro lado, o turbilhão de Saltstraumen representa pouca ou nenhuma ameaça para barcos ou navios atualmente. Atravessar o estreito é absolutamente manejável, mesmo em uma pequena lancha. Os motores de hoje são poderosos o suficiente para escapar das garras do redemoinho. E por mais perigosos que sejam, os turbilhões ainda são um espetáculo para admirar. Bodo se tornou um ponto turístico popular por causa deles. Há uma enorme ponte atravessando o estreito e agora é um ponto de observação para turistas impressionados testemunharem o poder que é o redemoinho mais forte do mundo. Outro enorme turbilhão ganhou notoriedade graças a autores como Edgar Allan Poe e Júlio Verne. É o redemoinho Old Sol, o maior turbilhão do hemisfério ocidental. Está localizado entre o Canadá e os Estados Unidos, perto de Deer Island, New Brunswick e Moose Island, no Maine. O redemoinho é muito maior do que qualquer outro em Saltstraumen, mas não tão rápido. Ainda assim, um vórtice de água com 76 metros de diâmetro rodopiando não é algo para se desprezar. E mesmo com uma boca grande o suficiente para acomodar um avião 747 com espaço de sobra, o próprio vórtice raramente é visível, porque se move em velocidades bem baixas. Ah, que decepção! Na maioria das vezes, parece que algo está escondido debaixo d'água. Às vezes, até atira jatos fracos na superfície, enchendo de água e ficando estranhamente imóvel. O redemoinho se chama Old Sol, ou Porca Velha em português, em razão de uma história bem engraçada. O barulho constante dele fez os moradores da região se lembrarem de uma porca roncando. Pela mesma razão, pequenos redemoinhos que aparecem ao redor da grande porca são chamados de leitões. Já mencionei Poe e Verne para que você possa ver com que frequência os turbilhões entram na nossa cultura. Bem, não podemos esquecer do Extremo Oriente. Você já admirou belas obras de artistas japoneses de ukiyo-e, também conhecido como estampa japonesa? Suas paisagens marinhas são excepcionalmente cativantes. Um desses mestres, Utagawa Hiroshige, fez uma peça chamada Redemoinho Naruto, Província de Awa. E adivinhe? Este redemoinho realmente existe. Como costuma acontecer, este também está localizado em um estreito. A corrente que atravessa as ilhas de Naruto e Awaji flui a 20 km por hora. Quando a maré começa, os vórtices podem ter mais de 20 metros de diâmetro, o que equivale a uma pista de boliche. Se você se interessar em dar uma espiada, há um ponto de observação em uma ponte próxima. Só ela, por si só, é uma construção incrível. Tem mais de 1.600 metros de comprimento e paira sobre águas turbulentas a uma altura de 40 metros. Tem mais um lugar de que eu gostaria de falar, o Golfo de Corrivreckan. De acordo com um mito escocês, Cailleach Bor, a deusa do inverno, usava o golfo como uma banheira para o seu manto. É aqui que o redemoinho de Corrivreckan supostamente se origina, se você quiser explicações mais míticas, é claro. Trata-se do segundo maior turbilhão do mundo e se acalma apenas por cerca de 1 hora por dia. Mesmo sem o redemoinho, a corrente que passa por essa reta entre as ilhas escocesas de Jura e Scarba pode ser extremamente rápida. Então, imagine minha surpresa quando descobri que tem gente que realmente tenta nadar nessa coisa. São os chamados nadadores selvagens, e o Golfo de Corrivreckan é um point para eles. Em vez de simplesmente irem à praia ou na piscina do clube, esses caçadores de adrenalina procuram especificamente pelos lugares mais perigosos possíveis para nadar. Sim, bem, aposto que muitos ganharam o prêmio Darwin por tentar nadar mais de 800 metros para atravessar esse agitado estreito. Quanto a nós, que vivemos do lado incrível da vida, digo que continuamos a admirar esses redemoinhos de longe. Então,
Qual turbilhão você gostaria de ver? Ou pode recomendar outro fenômeno natural que vale a pena conferir? Conte pra gente nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Mas ei, não vai entrar em um turbilhão ainda. Em vez disso, temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta clicar neste vídeo da esquerda ou da direita e divertir-se. Fique no lado incrível da vida.